Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 26. Vamos ouvir a palavra, porque a palavra é Deus nos falando. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Que Deus execute a sua palavra em cada um de nós e também cumpra a sua vontade soberana para cada um de nós e também em nós, em nome de Jesus. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus se manifestou para destruir o pecado na nossa vida. A grande dificuldade do ser humano é o pecado. A grande dificuldade do ser humano de qualquer idade é o pecado. O pecado, irmãos, é a nossa grande enrascada. Normalmente, as pessoas não gostam de ouvir essa palavra pecado. Por que as pessoas não gostam de ouvir essa palavra pecado? Porque o pecado é o calcanhar de Aquiles de uma pessoa. É a sua vulnerabilidade. É o ponto onde a pessoa se sente mais frágil, não possuindo domínio suficiente para controlar a situação. A pessoa é sempre vencida aí nesse ponto. Alguém já me indagou por que a gente fala tanto de pecado? Por que eu acho que o pecado é a nossa grande enrascada? Por que o pecado é a encrenca na nossa vida? Respondo já. Primeiro, porque o pecado nos separa de Deus. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Diz aí que o pecado faz separação entre nós e Deus. Irmãos, não existe nada pior do que estar e viver separado de Deus. Você pode não perceber, mas não existe nada pior de que uma pessoa estar separada de Deus.
é pior do que o inferno. É muito pior do que o inferno, porque o inferno só é inferno porque lá você se encontrará eternamente banido da face do Senhor, da presença do Senhor. E ali em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos de 8 a 10, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa leitura que o irmão fez é uma pancada. E o verso 9 diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição, veja bem, longe da face do Senhor. Isto é inferno. A outra versão diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Você sabe o que é ser banido da face do Senhor? Aqui está a coisa mais grave que existe, irmãos. Segundo, porque a palavra de Deus diz a quem pertence o pecador, aquele que comete o pecado. 1 de João capítulo 3, verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Você vê? Terceiro, porque todo pecador irá para o lago de fogo. A palavra do Senhor diz, eu vou ler aqui: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. Quero avisar, eu apenas li, mas são palavras do Senhor. Foi Jesus quem disse: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, o verso 8. Triste consequência do pecado. E ainda tem um quarto motivo, é que o pecado dificulta muito a sua relação com o seu próximo, com o seu semelhante, com o seu igual, viu? É o pecado a causa desse mal entendimento, dessa indisposição entre as pessoas. Por isso que falamos, porque precisamos ser libertos do pecado, e Jesus veio para nos libertar. A solução de Deus para o pecado é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A palavra do Senhor nos diz acerca de Jesus, no texto que nós lemos no início,
se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Veja bem aqui, irmão, veja bem aqui. A ênfase está na palavra aniquilar. Jesus se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Veja você o imenso poder, a suficiência que é o sacrifício de Jesus. Aniquilar significa destruir totalmente, significa extinguir a existência, significa extermínio total. Aniquilar, irmãos, é reduzir a nada. No caso aqui, o pecado é reduzir a nada o pecado. É pegar o pecado e dar-lhe um fim cabal, um fim terminante, um fim total. O sacrifício de Cristo tem esse poder. E somente o sacrifício de Cristo tem esse poder, o poder de consumir totalmente o pecado. É fazer desaparecer. Não ficou nenhum para contar a história. Sumiu. E o sacrifício de Jesus na cruz tem o poder para consumir o pecado totalmente. A palavra diz lá em 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 24, vamos ouvir. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Eu vou ler aqui também. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E também um outro texto que eu vou ler, Romanos 1 e 2, eu vou ler em outra versão aqui. Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Não. Nós que já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Então, quando você aceitar a sua integração no sacrifício de Cristo, então você experimentará o aniquilamento do seu pecado. No sacrifício de Cristo nós fomos identificados e mortos para o pecado. Irmãos, a obra do pecado em nós terminou ali na cruz do Calvário. Crês tu isto? Você crê? A obra do pecado na sua vida, o poder do pecado, o operar do pecado, terminou ali na cruz do Calvário, quando Cristo morreu e nos levou a morrer com Ele aquela morte. Lucas capítulo 1, versos 74 e 75. De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Que texto maravilhoso, irmãos. Está falando de Jesus, está falando do Salvador prometido, E diz aqui acerca de Jesus:
de conceder-nos que libertados, porque Jesus veio para nos colocar libertos, não é? Libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele. Veja bem, quanto tempo vamos viver em santidade e justiça perante o Senhor? Aqui diz: todos os dias da nossa vida, não é? De conceder-nos que libertados. O que é uma pessoa liberta? O que é uma pessoa liberta? Do ponto de vista do Evangelho de Cristo. O chamado grito do Ipiranga, que ficou famoso, muito famoso: independência ou morte, ficar livre ou morrer. Ao contrário disso, no Evangelho, quem fica livre tem que morrer. No Evangelho é preciso morrer de fato para poder ficar livre. É morrer para ficar livre. E o grito de libertação de Jesus naquela cruz ecoa até hoje pelo universo. Qual foi o grito? Está consumado. Tetelestai no grego, está consumado. E o texto diz: libertados das mãos dos nossos inimigos, a fim de o servirmos, o Senhor, livres do medo, em santidade e justiça na sua presença, durante todos os dias da nossa vida. A palavra servir aqui não é serviço. Servir aqui é adorar. Só é adorador quem foi liberto por Jesus, não é? Se você vive o pecado, você não é adorador, não é? Você não pode ser um adorador. Então, irmãos, Jesus realizou uma obra perfeita de libertação para nós. Esta obra está consumada por Jesus. Ele já nos libertou para vivermos uma vida em santidade todos os dias da nossa vida. Se você crer, você pode viver diante dele, viver pela vida de Cristo, sem culpa nenhuma, sem condenação nenhuma, e em santidade e justiça todos os dias da sua vida. Ele já nos libertou dos nossos inimigos. Que inimigos? O pecado, a velha natureza, o mundo, o diabo. Nos libertou das coisas. Então eu pergunto: você está liberto? Você está totalmente liberto do pecado? Você crê que Jesus Cristo vive em você? Você crê que Jesus vive em você? Você está liberto? Jesus vive em você? É assim que o Pai quer que você viva, liberto totalmente. E precisamos crer nessa libertação, precisamos gozar desta liberdade em Cristo Jesus. Se você deseja se livrar, da sua maior encrenca, da sua grande enrascada, que é o pecado, se você deseja se livrar, faça essa oração, crendo com o coração:
Maravilhoso Jesus, tu me amas e morreste por mim. No teu corpo eu fui crucificado, para o pecado eu em ti morri. És minha vida, vivo estás em mim. Tu vives em mim. Tu és o grande Senhor, soberano, libertador no meu coração. Só crer, nada mais. Amém, irmãos?